Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Psicinéfila. Você sabia que faz 10 anos que o ator Robin Williams faleceu ali por suicídio? Você quer saber o real motivo, né, do que aconteceu ali? Então fica aqui comigo que eu vou te contar com uma análise mais psicológica. O documentário, né, Entre na Minha Mente, de Robin Williams, retrata vários detalhes importantes ali. Então, Robin, ele era um garoto solitário. Ele tinha poucos amigos, sempre mais quieto, mais isolado. Tinha uma mãe muito brincalhona e alegre e bem palhaça, e foi por conta dela que ele seguiu essa carreira de comediante. O seu pai era muito ausente, né? Ele foi criado praticamente por uma babá e o pai quase não estava presente na vida de Robin, eram raros momentos. Robin, ele relata, né, que ele quase não viu seu pai sorrir, até que teve um dia que ele assistiu um programa de comédia de TV e viu seu pai rindo muito com um ator comediante. Isso fez com que o Robin decidisse seguir essa carreira de comediante, porque se aquele ator sabia fazer o seu pai rir, né, pô, devia ser muito importante, muito bom seguir essa carreira. Olha só que interessante isso, né? O que acabou trazendo, né, o motivo da vida de Robin. Possivelmente o Robin tinha alguns esquemas de abandono, isolamento social, busca de aprovação, autocontrole e indisciplina insuficiente, que passou talvez a hipercompensar na vida dele, adulta, né? Principalmente para esconder as suas dores. Então a gente vê na vida de Robin, né, mais para frente no documentário, na verdade, na vida de alguns comediantes isso é muito comum, né? Pessoas que escolhem essa vida de stand-up, comedy, né? Comédias no geral, são pessoas que acabam, às vezes, tentando através da comédia, né? Esconder ali algumas emoções, e na vida de Robin não foi diferente, né? Ele acaba escolhendo essa vida de comediante justamente para trazer esse sorriso para as pessoas, trazer felicidade para as pessoas, tanto que todo mundo conhecia um Robin fora das câmeras, né? Ou seja, fora da plateia, e o Robin nas plateias. Então, o Robin nas plateias era aquele comediante muito gênio, né, da comédia, e fora das câmeras ele continuava sendo aquele mesmo menino quieto, né, e solitário. Então, esses esquemas que eu trouxe aqui para vocês são alguns dos esquemas que eu suspeito que Robin tinha, justamente pela história de vida dele, né? Por ser um menino mais quieto, foi criado por babá, não tinha muita essa aproximação da família dos pais. Os próprios irmãos não foram criados juntos, né? O seu pai e sua mãe tinham filhos em casamentos diferentes. E naquela época não era tão comum pais separados e ainda com filhos de outros casamentos. Então, eles foram criados de maneira diferente, fazia com que Robin se tornasse diferente ali perante outras famílias. Ele tenta fazer um curso, uma faculdade, acaba mudando para essa área de interpretação, de teatro, justamente por achar que fazia muito mais sentido ali para a da vida dele. Lembrando que a mãe dele sempre foi essa palhaça, ele sempre se inspirou muito nessa ideia da mãe, que possivelmente era uma mãe mais rasa, assim, talvez não se conectasse tanto com as emoções ali de Robin para entender o que ele sentia, né? E fez com que Robin seguisse a vida dele dessa forma. Então, na vida adulta, ele vai hipercompensar usando drogas ilícitas, né? Álcool, principalmente. Então, é isso que ele acaba fazendo para fugir das emoções, né? Então, ele se apresentava em teatros, né? Em comédias, muito hiperativo, um gênio do improviso. E a gente percebia que ele precisava de conexão com as pessoas. Então, Robin diz isso. Para ele era muito importante se conectar com pessoas. Ele passou, né, a fazer, como eu falei para vocês, o uso de álcool e drogas com muita frequência, até que um amigo dele falece, e ele decide parar com isso, tá? Ele foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação. Só que apareceu a doença de Parkinson, né? Logo assim na vida adulta dele, e isso foi apagando o brilho de sua memória, né? Apagando o brilho dele como ator. Ele começou a sofrer algumas paranoias, ele tinha alguns terrores noturnos, várias coisas muito associado até à própria doença de Parkinson, e ele fazia terapia, ele fazia tratamentos ali médicos, e isso fez com que ele ficasse cada vez mais murcho, assim, né? Então, o mais importante para ele era se conectar com as pessoas e ele não estava mais se conectando. E por que, né, que era tão importante a conexão de Robin? Lembra que eu falei lá atrás, ele buscava conexão com esse pai e era um pai que não estava presente na vida dele. Então,
fazer aquele pai rir para ele era tão importante, mas tão importante que ele colocou como missão de vida dele fazer as pessoas rirem, né? Ou seja, ter esse contato com esse pai, ou até mesmo com essa mãe, né? Que a gente não sabe tantos detalhes ali nessa parte de conexão com ela. E aí ele se vê muito impotente, né, com essa doença. Ele vê que não consegue mais fazer as pessoas rirem de um jeito que ele gostava, assim, por mais que as pessoas estivessem rindo ainda com ele, mas ele fingia muito bem, né? O seu suicídio acabou chocando muitas pessoas, porque para muitos ninguém sabia o que ele estava sentindo, mas aqueles que eram próximos sabiam que ele não estava conseguindo mais suportar que os seus cérebros parassem de funcionar, né? Isso foi até uma das falas da última esposa dele, que para ele não conseguir mais alegrar as pessoas era algo muito difícil. Tanto que na Noite do Museu, né, 3, se eu não me engano, que foi a última atuação dele, ele já não estava conseguindo ser muito ele mesmo, ele estava esquecendo muito as suas falas. E aí a esposa dele depois, né, até dando algumas entrevistas, tem um outro documentário chamado Robin Williams Wish. As duas são da HBO Max, tá? Para vocês assistirem. Ela fala um pouco sobre o fato dele ter uma outra doença, se eu não me engano, acho que é uma demência dos corpos de leves. É um tipo de demência que os médicos nem sabiam que ele tinha, foram descobrir isso na autópsia. É uma demência muito grave, uma demência que ataca muito o sistema nervoso. E os médicos não sabiam nem porque ele estava em pé ainda. E atacando o sistema nervoso causava, assim, muitas paranoias, muitos terrores noturnos, né? Ou seja, tudo aquilo que o Robin estava sentindo possivelmente era por conta dessa demência, né? Talvez por conta do Parkinson, que já estava avançado, enfim. E Robin talvez não tenha aguentado e cometeu o suicídio, né? Ele já dormia sozinho. Talvez se a esposa soubesse, né, que estava tão grave assim, jamais iria ter deixado ele dormir sozinho. Enfim, mas não tem como a gente mais uma vez culpar as pessoas quando alguém comete suicídio, porque às vezes não é tão evidente assim, ainda mais na vida de Robin, que todo mundo se surpreendeu. Ah, ele era tão comediante, feliz, por que que ele fez isso? Então, eu acho que isso traz alguns aprendizados pra gente, né? E se você está curtindo, não deixa de curtir também esse vídeo, salvar, aliás, ativar o sininho, né, para você poder gerar uma notificação e deixa teu comentário também para saber se você já assistiu, o que que você já sabia da história de Robin, comenta aqui o que que você achou desse documentário. E a gente acaba aprendendo com a história dele, né, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde física, mental, né? Ter um grupo de apoio bem importante para que a gente possa contar para as pessoas o que a gente sente. Talvez se o Robin tivesse contado um pouco melhor o que estava rolando na mente dele, mais um detalhe, as pessoas começassem a se preocupar um pouco mais, né? Mas obviamente ele acabava não contando tudo, né? Contava, estava sempre brincando, né? Mas quem conhecia ele sabia